o subtítulo daquilo que nós vamos ministrar hoje aqui é Consequências da Soberba. É a continuação da aula anterior. E o primeiro texto que nós vamos abrir está lá no livro de Obadias. Você sabia que tem um livro na Bíblia chamado Obadias? Então, vamos abrir lá. É um capítulo só. Obadias. Todos sabem, decoram onde ele está, né? Sim ou não? Está antes de Jonas e depois de Amós. Tem aquelas Bíblias que tem um índicezinho ali, douradinho. Aí você vai direto lá no livro, né? Vamos ver aqui um versículo nesse capítulo, aqui, o versículo 3. Diz assim: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que diz no teu coração: quem me derrubará em terra? Primeira característica que nós podemos ver nesse verso aqui, é que a soberba pode levar a pessoa a cair num laço muito grande de engano. E aqui ele expõe de maneira tão clara a soberba como sendo uma plataforma para que o engano esteja ali se instalando. Ó, a soberba do teu coração te enganou. Ó, tu que habita na senda do penhasco, na tua alta morada, e você diz no teu coração: quem me derrubará em terra? Amados, o soberbo ele se considera invencível. Nós vemos lá em Jó 41 que a pele de Leviatã ela é tão dura, diz que ninguém pode de repente combater o Leviatã, nem pode ser um forte anzol, não consegue. Por quê? Porque ele é resistente e forte. E o soberbo, ele age exatamente dessa maneira. A presunção é muito grande, ele acha, ó, ninguém me derruba, diz o texto aqui, ele declara: quem me derrubará em terra? E uma coisa mais terrível que pode enlaçar a vida do soberbo é o engano. E ele engana a si mesmo. Então está bem claro aqui. Uma outra característica, nós vemos lá em Jó, no capítulo 35, né? Vamos ver verso 12. Nós estudamos aqui algumas características, né, de Leviatã. Na verdade, foi em Jó 35, eu tinha falado 41. Não, exato, nós estudamos no 41. Agora, no 12, versículo 12 do capítulo 35, fala aqui que aquele que guarda a soberba no seu coração, nós já vimos isso lá quando estudamos ali sobre Leviatã, em Jó 41, quando o Senhor pergunta a Jó e diz o seguinte: Leviatã fará muitas súplicas? Não, a resposta é não, porque o orgulhoso, ele não leva a sério a questão da oração. Ele é tão presunçoso que ele acha que não precisa fazer oração para nada. E isso está bem claro aqui no verso 12 desse capítulo 35 de Jó. Veja aí, Jó 35, 12. Ali clamam, porém ele não responde. Clamam a Deus, porém Deus não responde, por causa da arrogância dos maus. Arrogância nada mais é que soberba, orgulho. Então, quanta gente não consegue receber respostas às orações? Aí está há meses, quem sabe há anos, orando, buscando algo para a sua vida e nunca vem resposta. Por quê? Muitas vezes porque o coração dele está cheio de orgulho, está cheio de soberba. É o arrogante.
E aí confirma aquilo que o Senhor fala com Jó, concernente a Leviatã. Fará ele, porventura, a você muitas súplicas? Claro que não. O arrogante, ele não recebe resposta nas suas orações. Ali clama, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Então, primeiro, engano. Segundo, torna a oração inefetiva. Outra coisa que muitas vezes o soberbo experimenta é a desonra. Eu já falei para vocês acerca de um pregador que era muito orgulhoso, presunçoso. Num evento que fomos, ele queria pregar de qualquer maneira, não estava escalado, mas ele queria se colocar numa posição de ser superior aos demais. E ele chegou na reunião que tinha um de pastores: olha, eu tenho uma palavra e eu tenho que pregar nesse evento. Pura arrogância. E aí aconteceu algo tão terrível. Deus interviu. Bem na hora que estava pregando, veio um vendaval, era uma tenda que o Beto Carreiro nos emprestou para o evento. Aquela tenda começou a vir para cima das pessoas, tinha mais ou menos umas 1000 pessoas ali debaixo da tenda. Todo mundo saiu correndo, inclusive eu, minha esposa, as crianças, nem o Eduardo nem tinha, só tinha a Lígia, pequenininha. Corremos lá para o quarto, porque aquilo ali ia ruir, porque era uma tempestade violenta. Quando saiu todo mundo, você fez calmaria e uma bonança. Só ficou ele ali. O próprio Deus parou ele. Agora, o que ele começou a pregar era algo muito herético, porque não dizia coisa com coisa, começou a deslizar na maionese, o pessoal não queria mais ficar ali, começaram a sair. E quando veio o temporal, saiu todo mundo. Depois que saiu todo mundo, parou tudo aquele temporal, a bonança. O grupo de pastores chamaram ele para uma reunião. Eu estava já descansando, bateram lá na porta, convocando para uma reunião. Gente, ele foi descascado. Eu particularmente não queria ouvir, eu queria ouvir. Agora, por causa do quê? Da arrogância. Ele foi desonrado. O orgulhoso, muitas vezes, ele precisa passar por uma experiência de desonra, para ele aprender algumas lições com o próprio Senhor. Provérbios 11:2. Quando vem a soberba, então vem a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Guarde isso. Quando vem a soberba, então vem a desonra. E a gente vê na Bíblia algumas pessoas aí que por causa da soberba foram desonrados. Nabucodonosor, por exemplo, né? Caminhando lá no Palácio Real, ele olha e diz: essa é a grande Babilônia que eu edifiquei com a minha força para o meu deleite. Coração cheio de soberba. E no próprio sonho que ele teve, na interpretação de Daniel, foi bem clara: o coração dele é soberbo. E você sabe muito bem o que aconteceu. O Senhor interviu de maneira muito forte, veio um juízo sobre ele. E ele teve que ficar lá 7 tempos, 3 anos e meio, se alimentando como animal, comendo as ervas do campo. Agora imagine hoje, se Deus quisesse fazer um juízo desse sobre o soberbo, ia faltar capinha aí pro gado, gente, porque o que tem de soberbo dentro das igrejas, você não imagina. Desde ovelha até líderes, pastores, carregados de soberba. Em alguns momentos tem que passar por uma experiência de desonra. E muitas vezes a soberba vem até mesmo quando ele começa a experimentar algumas coisas gloriosas de Deus. Deus começa a usar ele de maneira poderosa, ele não sabe lidar com a dispensação que Deus manifesta a ele, e por causa dessas coisas ele se torna orgulhoso. Foi exatamente o que aconteceu com Lúcifer, o regente da adoração. Diz a Bíblia que ele se achou formoso, se achou resplandecente, o seu coração subiu. Aqui foi a razão da sua queda. E nós conhecemos aqui nas Escrituras alguém que passou pelo mesmo tipo de experiência que Lúcifer. Um rei chamado Uzias.
A Bíblia diz assim, que ele prosperou, está lá a história dele, depois você pode ver lá com profundidade, lá em 2 Crônicas 26, 23 versículos, que fala acerca da ascensão desse rei e da sua decadência. Enquanto ele ouvia o profeta Zacarias, ele prosperou, mas de repente ele se tornou altamente autossuficiente. Não queria ouvir mais ninguém. E diz a Escritura, então, quando a sua fama chegou mais longe, além dos portões da cidade, o seu coração se elevou. E aqui começou a decadência, porque ele começa a fazer algumas coisas que jamais deveria fazer. Por exemplo, uma das grandes tragédias do rei Uzias. Agora ele não precisava mais ser profeta, ele decidia as coisas, e também chegou ao ponto de achar que nem sacerdote ele precisava mais. Então, ao invés de ele abrir espaço para o sumo sacerdote oferecer os sacrifícios, ele mesmo quis lá no lugar santíssimo oferecer sacrifícios. E ele foi então chamado a atenção. Chega ali o sacerdote Azarias para eles, olha, você não pode fazer isso. E diz lá que levou com ele mais 80 sacerdotes para confrontar o rei Uzias. Ele, com raiva, pegou o incensário e lançou contra os sacerdotes. E diz que na mesma hora nasceu lepra na testa daquele rei. E ele ficou leproso até o dia da sua morte. E lepra naqueles dias era algo muito terrível, era algo de humilhação. Muitas vezes vinha juízo de Deus sobre as pessoas na forma de lepra. Ele tinha que ficar isolado do povo. Ele teve que morar isolado do resto do povo. E morreu leproso. Então veja, alguém foi abençoado no começo, mas foi desonrado depois. Ele precisou ser humilhado. Da mesma maneira que Nabucodonosor precisou ser humilhado. A Bíblia diz lá em um dos capítulos de Daniel, que Nabucodonosor, após passar por esse duro tratamento do Senhor, ele declarou, agora sei que o Senhor pode humilhar aquele que é exaltado. Amados, a humildade é um estado de ser. Às vezes eu pergunto para as pessoas, quantos aqui querem ser humilhados? Tem uma congregação de umas 200 pessoas, 180 levantam a mão. Diz, puxa, nunca queira ser humilhado. Seja humilde. Porque ser humilhado é para aquele que é soberbo. Então, existe duas formas. Existe a humildade espontânea. Eu tomo a decisão de me esvaziar e ser humilde diante de Deus. Agora, se eu não tenho essa particularidade, em algum momento, pela graça, pela misericórdia dele, ele vai fazer com que eu seja humilhado, para aprender alguma coisa. Nabucodonosor aprendeu a lição. Infelizmente o rei Uzias não. E quantos filhos de Deus, líder ainda, tem que passar por isso? Ser humilhado para aprender, ser humilde. Então, guarde isso aí no teu coração. Eu preciso ser humilde. Tratar com a soberba. Porque se eu não atentar para isso, em algum momento Deus vai permitir que alguma coisa aconteça, para me aprender a lição da humildade. Alguém vai se levantar contra você, vai pisar sobre você, é uma maneira que o Senhor acha para te levar para a cruz nos humilha, né? E se você não quer ir para a cruz espontaneamente, Deus vai dar uma ajudazinha para você. Ele vai levantar alguém para te ferir, alguém para te contrariar, para ensinar esse princípio para você. Para que você possa se humilhar, para que você vá no caminho da cruz. Então, fazer as coisas de maneira espontânea é bem melhor do que fazer debaixo da força, debaixo da pressão. E é terrível alguém alcançar a posição de humildade mediante a pressão, porque Deus vai usar algumas coisas para que isso aconteça. Isso faz parte da disciplina do Senhor. E a disciplina é para quem? Para os filhos. E você acha que Deus quer ver um filho completamente soberbo? De maneira nenhuma. Então, muitas vezes Ele pode fazer com que você seja desonrado. Isso no ministério, na área de trabalho, no teu dia a dia.
Quarto, pode colocar quarta consequência da soberba: destruição e queda. E veja isso lá em Provérbios 16. Verso 18. A soberba precede a destruição. Então, o que vem antes da destruição? A soberba. E a altivez do espírito precede a queda. Então, destruição e queda sendo provocado pela soberba, pela altivez do espírito. Amados, e no meio do corpo de Cristo, quantos estão tendo quedas? Você vê ministérios no passado que foram a potência, de repente são abatidos de uma maneira muito drástica. A maioria de vocês aqui tem poucos anos de fé, não tantos anos de caminhada, até aqueles que têm um pouquinho mais de idade aqui, mas porém de conversão com Deus, tempo com Deus, tem um tempo muito curto, mas nesses 40 e poucos anos eu tenho acompanhado a nível mundial o que aconteceu com alguns ministérios que eram, de repente, aparentemente prósperos, com grandes impérios, de repente, vem uma queda violenta e vem tudo a perder. Nos Estados Unidos, o Heritage Singers, que era uma banda, mas tinha um ministério muito forte também. Era considerado como a Disneyland evangélica. Mas um líder completamente orgulhoso. De repente, acabou tudo. Até uns anos para frente, o pessoal comentava muito sobre isso. Mas hoje, você pergunta para essa geração de crentes, nem sabe o que foi isso. Fica apagado o nome da história, gente. E quantos ministérios tiveram que ser sacudidos? Tem homens e mulheres que Deus usou no campo da cura divina, no caminho da cura, de maneira tremenda, de maneira extraordinária. Agora, sabe o que somente a história registra? As suas quedas. E a maioria deles caíram por causa de orgulho. Alguns se consideraram pessoa completamente especial. Quantos desses ministérios chegaram a declarar que ele era o cumprimento da palavra profética lá de Malaquias capítulo 4, os 2 últimos versículos? Gente, o que levantou de ministérios declarando que eles eram Elias, o Elias prometido, parecia que às vezes até havia uma disputa, porque muitos falaram aquilo. Não, eu sou Elias, não, esse cumprimento é para mim. E como morreram todas essas pessoas? O final das suas vidas espirituais foi completamente drástica. Um deles foi um homem chamado Tommy Hicks. A chave espiritual para o grande avivamento que aconteceu na Argentina. A esposa, Isabelita Perón, recebeu uma cura tão tremenda de uma enfermidade incurável em uma cruzada de Tommy Hicks. Ele pregava nos estádios de futebol de Buenos Aires e algumas cidades principais da Argentina. No dia seguinte, vinha ali as caminhonetes ali da prefeitura, os caminhõezinhos, para recolher as muletas que eram deixadas. Era pilhas e pilhas de muleta, cadeiras de rodas que depois eram doadas. Porque aconteceu milagres tremendo, um mover espiritual tremendo. Mas sabe como foi o final da vida desse homem? Morando numa pequena cidade dos Estados Unidos, mergulhado no alcoolismo, alguém que dormia nas ruas, nas sarjetas. Agora, aonde está o grande problema? O orgulho que havia no seu coração. David Dove, há um livro muito bom do Robert Liardon, até recomendo que você leia esse livro. Na verdade, é uma coleção de 3 livros, chamado Generais de Deus. E o primeiro volume trata dos grandes evangelistas na área de cura. Aí você fica impressionado quando você lê a história desses homens, que tiveram uma experiência tão gloriosa, mas no final caíram terrivelmente para o caminho do orgulho e tiveram que ser abatidos por causa da soberba. Catherine Kuhlman,
Os livros dela são vendidos até hoje. Ministérios surgiram através da unção que estava nela. Benihim é o resultado da transferência de unção, mas o final dela foi muito ruim. Não foi bom, por causa da soberba. Quando foi confrontada com alguns homens de Deus da época, alguns passos que ela tinha que dar, ela resistiu. A fundadora da Quadrangular, a Aimee McPherson, quantos sinais, um movimento de cura tremendo, mas o final dos seus dias foram dias negros. Agora, sabe por que tiveram um final desse? Por causa do orgulho, a soberba no coração. E para Deus, amados, não importa como as coisas vão terminar. Ou melhor, para Deus não importa como as coisas começam, e sim como elas vão terminar. Porque essas pessoas todas começaram bem, mas terminaram muito mal. Diga para o seu vizinho, para Deus, o importante não é como as coisas começam, mas como elas vão terminar. Tem que começar bem e terminar bem. Paulo diz, acabei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Terminou bem. Jesus, ele pode declarar, está consumado. Cumpriu todo o desígnio determinado por Deus. E quantos não têm conseguido acabar a obra a qual o Senhor o designou. E sempre é soberba. O William Marromban, eu não vejo um ministério tão forte na área de palavra de conhecimento, mais forte que esse homem teve. Que experiência tremenda com o Senhor. Deus começou a se manifestar a ele com 6 anos de idade. Vinha de uma família muito pobre, um pai lenhador, e um dia o Senhor se manifesta a ele, na própria mata, diz que tinha um trabalho, um ministério glorioso com ele. Seu pai e sua família eram batistas, da Igreja Batista. Quando veio o avivamento nos Estados Unidos, conhecido como chuva serôdia ou chuva tardia, ele foi tremendamente impactado. Indo para a Assembleia de Deus, ele foi fortemente batizado no Espírito Santo, e Deus começou a usar ele na área de cura. Há dias atrás, eu e minha esposa vimos um vídeo dele, um começo glorioso. Para ele, o importante era cumprir a vontade de Deus. Quando outros evangelistas, Oral Roberts e outros mais, nos seus ministérios estavam ganhando dinheiro muito alto, ofertas altas, edificando verdadeiros impérios, ele na total humildade. E o Senhor abençoando, curando. Mas de repente começou a subir a soberba no coração dele. Não no fato de querer ter um grande império, mas querer saber mais que os outros ministérios. E ele começou a dizer, eu sou um mestre na palavra. Ele não era, ele era um evangelista. Quis começar a ensinar a Bíblia para competir com alguns mestres da época, querendo ser melhor. E começou a pregar as piores heresias que você imagina. A doutrina do rebatismo foi ele que introduziu. E ele pregava que os crentes, então, batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, estava errado, tinha que ser batizado novamente, batismo somente em nome de Jesus. E pegava lá, Atos 2:38, e construiu a base da sua doutrina. Não demorou muito, ele começou a interpretar de maneira errada, Malaquias 4, os 2 últimos versículos. Ele começou a declarar, eu sou Elias, aquele que haveria de vir. Eu vim para restaurar todas as coisas. Eu sou o restaurador da igreja. E o coração orgulhoso, elevado, um grupo de pastores reuniu com ele e mostrou como estava errado. Esse homem, ele chegava numa multidão, poderia ter 6, 7 mil pessoas. De repente, o Espírito Santo começava a usar ele. Ele olhava para você, falava até o número da tua identidade, o número da tua casa. Muitas ressurreições de mortos através desse homem. Assim o Espírito agia na vida dele. Porém, entrou pelo caminho da soberba. Depois que esses pastores, então,
Foram confrontá-lo, ele não ouviu. 7 dias depois, teve um acidente de carro, ele morreu. Estava sua esposa, cunhada, com eles não aconteceu nada, nem um arranhão sequer, somente com ele morreu. Eu vejo que essa morte aí foi até misericórdia de Deus. Recolheu ele antes do tempo, para que não se desviasse mais e fosse mais terrível. Era tão forte a unção que estava nele, que quando levaram ele para o necrotério e colocaram perto de um morto, outro morto ressuscitou. Poderia ter um ministério tão glorioso, tão poderoso, mais do que teve, no entanto, abortou. Foi abatido por causa do quê? Do orgulho, da soberba que estava no seu coração. Esse é um tipo de pessoa que não cumpriu todo o propósito, todo o desígnio que Deus tinha para ele aqui na terra. Talvez chegou pela metade, 1/3. Quantas coisas gloriosas o Senhor poderia fazer com ele. Isso acontece com o soberbo. Ele foi literalmente abatido. A destruição e a queda de alguém podem vir, sim, por sua soberba. E quantos ministérios passaram por isso? Número 5. Aquele que é soberbo, ele vive em contendas, em litígios, em pleitos. Isso no trabalho, na família, no ministério, na igreja. Veja Provérbios 13, veja o verso 10. Da soberba provém a contenda. Diga isso, da soberba provém a contenda. Mas com os que se aconselha, se acha a sabedoria. Você vê ministérios, muitas vezes, estão vivendo na base da contenda, na base do litígio. Aí você vai ver por quê? Soberba. É um que não quer abrir mão de maneira nenhuma. Acha que ele é o dono da razão, ele é o certo sempre. Isso é muito terrível. O absolutismo, muitas vezes, tem sido a causa da destruição de muitos ministérios, de muitos presbitérios. Por exemplo, o absolutista, o soberbo, ele não consegue caminhar com outros homens de Deus. É o tipo de pessoa que na igreja ele vai se constituir absoluto. Você já viu líderes que de repente ele é completamente sozinho dentro de uma igreja, de um ministério, ele não tem a capacidade de delegar, nunca ele tem pessoas ao redor dele, porque ele é absolutista. Não permite mais ninguém. O soberbo, ele age exatamente dessa maneira. Ele é irretratável. E por isso que o Senhor fala lá em Jó 41, o Senhor fala com Jó acerca da resistência que tem o soberbo. Diz lá que a força do soberbo está onde? Na sua cerviz. Significa que ele não se dobra. Ele é resistente. E, gente, numa liderança, alguém que é resistente, isso é terrível. Já contei a história de um líder que ficou sozinho, ele, até a família ele perdeu. Por dizer, não, eu não mudo, a minha visão é esta, completamente resistente. É o tipo de pessoa que está incluído aqui. Completamente resistente. E acabou ficando completamente sozinho. Número 6. Essa aqui eu acho a mais terrível de todas. Todas são terríveis aqui, mas essa aqui é a mais. Tiago 4,7. Abre a sua Bíblia lá. Esse texto é bem conhecido de todos aqui. O que diz o texto aí? Sujeitai-vos, pois, a Deus, né? Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas veja que no 6 tem uma verdade aqui. Veja só, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Tem pessoas que não conseguem resistir ao diabo, gente. E o diabo não vai fugir dele. Sabe por quê? A resposta é no 6.
Todavia, Deus dá maior graça a quem? Ao humilde. Portanto, diz, Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Então, o soberbo, ao mesmo tempo que ele não consegue resistir a Satanás, ele acaba sendo resistido por Deus. Você já pensou isso? Ai, apóstolo, me ajude. Você pode fazer uma ministração para mim? O meu ministério não vai para frente. Eu tenho tantas promessas de Deus, mas eu estou patinando aí. 15 anos não consigo sair desse nível. Olha, Deus me deu uma palavra profética, esse negócio aqui, o meu trabalho, minha empresa é prosperar. E ao invés de ver prosperidade, eu estou indo água abaixo cada vez mais, estou endividado. Vou ter que fechar a empresa. Será que você pode fazer um ato profético lá na minha empresa? Faz uma unção para mim aí, bota a mão na minha cabeça. O diabo está me resistindo. Aí você começa a conversar com a pessoa, aí você vê que o diabo não está resistindo a ele. Quem está resistindo é o próprio Deus. O cara é tão soberbo, cheio de presunção, a humildade está longe dele, e se ele não for resistido por Deus, ele vai se estourar lá na frente e vai ser ainda maior a sua ruína. Então, não é o diabo que está resistindo a essa pessoa, esse ministério. Talvez o ministério não está indo para frente, ele pensa que é o diabo que está bloqueando. Não é, é Deus. E se Deus não agir assim com ele, ele vai se estourar lá na frente. E a coisa mais terrível, amados, é alguém ser resistido por Deus. E você acha que Deus não resiste às pessoas? Não sei o que estou dizendo, é o texto aqui. Tiago é usado pelo Senhor. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Diga ao seu vizinho, nunca queira ser resistido por Deus, em nenhuma área da tua vida. Número 7. Nós falamos muito sobre aprisionamento espiritual. Pegamos o Silcio aqui no sábado, quem estava aqui viu quantas pessoas saíram das prisões. Agora, você sabia que a soberba, ela pode trazer uma prisão na pessoa? Pode gerar um ambiente de cativeiro também? Vamos ver lá no Salmo 59, 12. Então, muitas pessoas vêm para a libertação, olha, me ajude, eu tenho que vencer o diabo, algumas coisas estão acontecendo aí, o diabo está me escravizando, e quantas vezes não é o capeta que está escravizando, é a própria soberba dele. E na libertação, sabe o que a gente tem que fazer? Em vez de ministrar uma ficha para eles, olha, larga a mão de ser orgulhoso, rapaz, deixa de ser soberbo, aqui está a chave da tua libertação. Agora, verifique o que esse texto aí declara, Salmo 59, 12. Aqui fala exatamente de prisão, de aprisionamento. Minha Bíblia está toda destruída aqui. Então, um pedaço de uma Bíblia, um pedaço de Salmo está lá em Isaías, porque já caiu. Outra está lá no livro de Jó. Fico me batendo aqui, ver aonde que está o pedaço da Bíblia aqui. Diz o texto aqui de uma maneira tão direta para você nessa noite. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos aonde? Na sua soberba. Para essas pessoas, o laço que vai prendê-los, a isca que vai detê-los, é a soberba. Diga isso, a soberba pode constituir no ambiente de aprisionamento alguém. Ele fica no encarceramento espiritual. E quantos estão encarcerados hoje? Pela própria soberba. Vamos ver algo mais aqui. Número 8. Líderes soberbos, pastores soberbos,
que podem prender todo o rebanho. Porque tal qual é o sacerdote, assim será o povo. O povo acaba sendo o reflexo das atitudes daquele que o lidera. Há uma transferência espiritual. A cobertura de uma pessoa, de uma igreja, vai definir como ela vai viver. E um líder pode levar, sim, todo o seu rebanho a um cativeiro. Aí é a culpa das pessoas? Não! A responsabilidade de quem? É do líder. Por isso Jesus chama alguns líderes de guias cegos. São aqueles que nem sabem para onde estão conduzindo o seu próprio rebanho. Jeremias 13:17. E tem um duro juízo aqui do Senhor. Ouça isso. Isso aqui é uma palavra para líderes, para pastores, obreiros, aqueles que trabalham conduzindo o rebanho de Deus. Mas se não ouvirdes a minha alma, o Senhor está falando, a minha alma chorará em oculto. Digo para você sabe que Deus chora em lugares ocultos? Agora, por quê? Por causa da vossa soberba. E amargamente chorarão os meus olhos. Deus tem emoções, sim ou não? Claro que tem. E amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor se vai levado cativo. E quem está levando esse rebanho do Senhor cativo? Aquele que dirige. Que está aprisionando toda uma igreja, aprisionando um rebanho, gente. E infelizmente, há pessoas que chegam a nós, muitas vezes na libertação aqui, pessoas que vêm buscar um conselho, e você sabe que aquela liderança está muitas vezes vivendo uma situação de pecado, está transferindo coisas àqueles que estão debaixo deles. Como líder, a nós não resta outra declaração, a não ser chegar e dizer, sai fora dessa cobertura. Né? Eu aprendi uma coisa muito interessante com a nossa líder. Né? Muitas vezes a doutora Neuza Ichoca, tratando pessoas, líderes que vinham de fora, ovelhas, que falavam o tipo de vida que estavam vivendo dentro de certo rebanho. As coisas que estavam acontecendo, ela simplesmente olhar para eles, olha, sai de lá amanhã. Quando chegar na tua cidade, a primeira coisa, se desliga. Sai fora disso. Porque é bem claro, cada um vai caminhar segundo aquilo que está recebendo. Abre a sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 2. Aí começa a dizer o seguinte, Senhor, eis que eu tenho amaldiçoado as vossas bênçãos. E ali está falando com liderança. Vamos ver esse texto aqui. O Senhor diz, já os tenho advertido, mas vocês no coração não se propõem a me dar honra. Por causa disso eu tenho amaldiçoado as vossas bênçãos. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no seu coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor, enviarei a maldição contra vós. E amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso ao vosso coração. O que o Senhor Deus está dizendo que vai fazer aqui? Vai amaldiçoar o quê? O que diz o texto aqui? O que ele vai amaldiçoar? As bênçãos. As bênçãos de quem? Que bênçãos que ele vai amaldiçoar? Dos líderes. Impõe as mãos. Eu te abençoo. Está te amaldiçoando. Termina o culto. Vou dar a bênção apostólica. Levanta a mão, supostamente abençoando. Está destilando o quê? Maldição. Aí você vê, começa a pipocar adultérios na igreja, pessoas que não prosperam, a pessoa de repente tem algo, perde, as finanças estão bloqueadas.
Porque o camarada vive em iniquidade, imoralidade sexual, vive lá, o cara, muitas vezes, cheio de falcatruas financeiras e no púlpito liderando. Vai transferindo para a igreja. Vai aprisionando o rebanho. É isso que o Senhor fala através de Jeremias aqui, olha, eu estou chorando em lugares ocultos. Eu tenho derramado lágrimas, porque vejo o meu rebanho sendo levado em cativeiro. Porque os seus líderes, os seus pastores têm aprisionado o meu rebanho, diz aqui. Isso é bem claro. O princípio da transferência é muito forte. E infelizmente você vai encontrar líderes que são soberbos. Sabe o que vai transferir para a igreja? Soberba. Aquelas pessoas vão considerar que a igreja dele é melhor. A nossa visão é melhor do que os outros. Nós somos os crentes especiais, nós somos os melhores da cidade. Nós somos a referência, nós podemos ensinar todo mundo. Porque o líder é assim, gente. Essa igreja está presa. Aonde? Na soberba. É forte isso, mas é uma realidade. Agora, a soberba, ela pode levar as pessoas à morte espiritual. A igreja de Laodiceia achavam que estavam vivos, que eram os bambambãs, mas aos olhos de Deus eram miseráveis, pobres, cegos e nus. Veja Deuteronômio 17:12. O homem que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá. Assim exterminará de Israel o mal. Ou seja, esse homem vai viver, vamos parafrasear aqui, ele vai viver na morte espiritual. Por quê? Porque ele se comportou, no início do verso, de maneira soberba. Se comportou soberbamente. E com isso ele vai viver na morte espiritual. O soberbo não consegue experimentar a graça de Deus, a vida de Deus. E em 10º lugar, a família do soberbo, ela vai ser assolada. Dentro da família vai haver uma maldição, vai haver algo muito excessivo ali. Quem sabe vão experimentar rebelião excessiva dentro da casa. E a Bíblia é bem clara contra isso, quando você vê lá no livro de Provérbios, no capítulo 15, e no verso 25. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos. Sabe o que significa desarraigar? É tirar, arrancar com raiz. Porque a soberba é abominável diante do Senhor. É uma das coisas que Deus detesta, é a soberba. E nós vemos em nossos dias, quantas vezes a família está sendo assolada, porque há de fato a presença da soberba. Pai e mãe que são soberbos não conseguem educar os filhos adequadamente dentro de uma cultura bíblica. Filhos que são soberbos resistem pai e mãe, quebrando os princípios de autoridade dentro de casa. Isso tem sido algo muito terrível, né? Agora, você percebe de maneira bem clara que a soberba pode trazer um juízo de Deus muito grande. Vem uma consequência muito forte sobre o coração do soberbo. Aquilo que aconteceu com Nabucodonosor é algo muito forte. É a maneira pela qual o Senhor tem encontrado para tratar justamente com os soberbos que estão dentro da igreja. Vamos ver algumas coisas aqui em Daniel, capítulo 4. Alguns versículos aqui. Em casa, você estuda 2 Crônicas 26, que fala aí a história do rei Uzias. É muito importante você ver essa trajetória dele. Ao invés de ir ascendendo na bênção do Senhor, ele entrou para a decadência, indo até a ruína total e foi tirado do governo antes do tempo.
Foi desonrado de fato pelo próprio Deus. Agora aqui em Daniel você vai encontrar o seguinte. Veja aí, capítulo 4, versos 28 até o 30. Tudo isso veio sobre o rei Nabucodonosor. A interpretação que Daniel deu ao sonho que ele teve. E ao cabo de 12 meses, quando passeava sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Orgulho, puramente orgulho. Agora, Deus precisou tratar com ele. De que maneira? Olha aqui, verso 32. A palavra de Deus vem de maneira clara. Será expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti. Ou seja, 7 tempos equivale a 3 anos e meio. Até quando? Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Naquele momento, não houve uma espera, não foi amanhã, não foi dali uma semana. Na mesma hora a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor, e foi expulso do meio dos homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como das aves. Quando ele ficou um fenômeno, e diz os místicos que ele foi o primeiro lobisomem da história. Ele se tornou um lobisomem, está ali a origem dos lobisomens. Mas ele ficou, amados, como um fenômeno ali. Garras, penas e pelo, 3 anos e meio debaixo do sereno, comendo como animal. Esse foi o seu pecado. Qual? A soberba. Veja no capítulo 5, verso 18 e 20. O Altíssimo Deus, ó Rei, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza, glória e majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e língua temiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida. A quem queria exaltava, e a quem queria ele abatia. Veja só como ele era. O seu pecado foi realmente o pecado da soberba. Porque diz no verso 20, quando o seu coração se elevou, o seu espírito se endureceu para se haver arrogantemente, e foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Agora, o que eu acho mais terrível, amados, é que um soberbo, quando não é tratado, os filhos dele vão ser igual. Sabia que a soberba pode se tornar uma maldição e isso passar para os filhos? E eles serem soberbos que nem o pai? Porque o filho de Nabucodonosor, Belsazar, ele ficou orgulhoso que nem o próprio pai. Olha o que Daniel aqui fala com o filho. Veja o verso 22. E tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soube tudo isso que aconteceu com teu pai. Porém, te elevaste contra o Senhor do céu. Pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não vem, não ouve, nem sabe, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele foi enviado
aquela parte da mão que traçou lá algo escrito na parede. Mene, mene, tekel ufarsim. E a interpretação é essa: contou Deus o teu reino, e acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Então dividido está o teu reino, entregue aos medo-persas. Foi assim que foi levado o povo de Israel naqueles dias, lá para o cativeiro medo-persa, por causa da atitude de soberba de Belsazzar, filho de Nabucodonosor. A própria soberba que estava em Nabucodonosor continuou no coração de Belsazzar, o seu filho. Então o soberbo, quando não permite que isso seja tratado, ele pode fazer com que isso se manifeste na vida dos próprios filhos. E eu vejo que o farisaísmo, ele está posicionado numa posição de orgulho. Hoje até você mandou a pergunta lá, né? Paulo, lá na igreja de Colossos, Paulo, como foi fariseu antigamente, uma das coisas que ele mais combatia dentro da igreja era o farisaísmo. E o farisaísmo, ele está posicionado exatamente no orgulho. O fariseu, ele é completamente orgulhoso. Você pode ver no capítulo 23 de Mateus, por exemplo, o capítulo inteirinho, Jesus, ele trata com o farisaísmo. E você vê que o legalista, o religioso, ele faz algumas coisas ligadas ao legalismo, mas sempre com uma posição de orgulho. Quer ver um exemplo? A igreja, por exemplo, tem usos e costumes, a mulher usa a saia com a bainha lá embaixo, e por causa disso ela se orgulha, acha que é mais santa que as demais. O meu cabelo comprido é o véu sobre a minha cabeça, eu não sou uma profana como aquela que tem o cabelo curto. E fica cheio de orgulho. Lá nos dias de Paulo, na igreja de Colossos, nós guardamos as luas novas. Então, somos mais santos daqueles que não guardam. Farisaísmo. Porque o fariseu, ele fala o seguinte: para você ser justificado, você tem que receber a revelação da obra da cruz e fazer mais algumas coisas. Ao religioso, ao fariseu, o sacrifício da obra da cruz não é suficiente. Ele tem que fazer mais algumas coisas. A mulher não pode cortar o cabelo, o homem não pode usar barba, o homem, para ele é pecado ir num culto de bermuda, ele peca, você vai tomar um banho de mar. Gente, farisaísmo. E você vê lá em Lucas, capítulo 18... o Senhor Jesus, ele faz uma comparação aqui entre o fariseu e o publicano. E você vai ver que o fariseu, ele é carregado de orgulho, é o soberbo. O Leviatã age dentro do farisaísmo, legalismo, de maneira tão forte que você não consegue nem imaginar o nível de operação. Veja lá no Evangelho de São Lucas. Rapidamente, vamos ver essa última passagem aqui, capítulo 18. Ouça isso. Propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos. O que significa confiar em si mesmo? Ser soberbo, altivo, prepotente, crendo que eram justos e desprezavam os outros, porque tudo aquilo que ele faz é para aparentar que ele é justo, o resto é tudo pecador. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu de pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, olha aqui a comparação. É o tipo de pessoa que vive se achando: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana. Fazia algo certo, porém com motivação errada, para sustentar, para ratificar o orgulho que estava dentro dele. Jejuo 2 vezes na semana. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. E batia no peito.
Mas o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Mas ele batia no peito e dizia: ó Deus, se propício a mim, pecador. A humildade. Aí Jesus conclui aqui no verso 14, dizendo o seguinte: digo-vos que o publicano, com essa atitude, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque as obras que são feitas muitas vezes traz orgulho, isso não justifica ninguém, e ele acrescenta: porque todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas o que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amados, e é isso que nós temos que encontrar dentro da igreja hoje. Corações que verdadeiramente estão humildes diante de Deus. Corações que não precisarão ser humilhados. Sabe como nós confrontamos Leviatã? Não é com ato profético, não é derramando um barril de óleo na pessoa, jogando ela de molho dentro de um barril de óleo. A unção é forte, vai quebrar o jugo de Leviatã, não. É a pessoa que tem que confrontar Leviatã na sua vida. De que maneira? Impedindo que a soberba suba ao seu coração. Humildade é um estado de ser. Seria bom a gente pudesse chegar, botar a mão em alguém, ó, expulsa o espírito de Leviatã, sai dele agora toda soberba. Não. Quem vai determinar essa libertação é o coração dele. E eu pergunto a você nessa noite: como está o teu coração? Gente, e muitas vezes são atitudes que se manifestam nas mínimas coisas. Desde uma resposta, ao invés de ser uma resposta branda, muitas vezes é uma resposta que vem até você, já carregada com a pitada de rebeldia. É um líder que chega para o líder: olha, você poderia fazer isso? Não, não faço. Não, não vou. Isso mostra a resistência que está no coração dele. Isso mostra a pele espessa, a pele dura, que não é qualquer anzol que vai furar. Isso é terrível, porque uma pessoa dessa, ela sofre um bocado, gente. E é sério, quando você está sendo tratado por homens, é um ângulo. Mas quando você cai nas mãos do Deus vivo, Ele vai tratar com você. É muito sério. E tem pessoas que de repente parece que as portas se fecham. E quem sabe tem que passar um tempo de portas fechadas aí. 7 tempos. 7 anos. Ou quem sabe, como Nabucodonosor, 2 anos e meio. 7 tempos ali, 2 anos e meio. São os momentos que Deus começa a tratar tão forte com a pessoa. As portas estão tão fechadas e não consegue abrir de maneira nenhuma, porque não tem as chaves. O Senhor pegou as chaves e jogou no rio, para a pessoa não achar mesmo. Porque ela tem que aprender alguma coisa, tem que aprender a lição da humildade, como Nabucodonosor aprendeu. E tem um capítulo lá de Daniel, finalzinho de um capítulo, diz assim, Nabucodonosor falando: agora eu sei que o Senhor, Ele pode humilhar aqueles que são exaltados. E Leviatã, nesses dias, ele tem procurado casa para morar. Ele tem procurado corações onde ele possa erguer um trono ali. E quando ele acha um soberbo, ele fica muito feliz, porque ele encontrou uma plataforma onde ele vai poder agir. Porque ele é o rei dos soberbos, ele vê tudo aquilo que é alto. E ele está procurando corações altos, corações cheios de orgulho, para poder fazer ali então a sua morada. É a maior legalidade que alguém pode estar dando às forças malignas. Eu tenho uma outra mensagem sobre Leviatã, vou orar, perguntar se o Espírito Santo quer que eu ministre ela ou não. Os sinais negativos de Leviatã dentro do ministério. Nós ministramos isso aí lá
no Ágape Reconciliação, numa conferência de líderes que teve, são os sinais vermelhos que muitas vezes vêm, né? E são colocados diante de nós, de atuações de Leviatã que podem comprometer a nossa vida espiritual. Esses sinais vermelhos são algumas atitudes que uma ovelha, um líder, ele pode manifestar na sua vida. Vou colocar em oração, se Deus direcionar, dizer, olha, ministra isso, a gente vai ministrar. Se Deus dizer não, não vamos falar sobre isso. Convido você que se coloque em pé. Nós nos propomos aqui a 1 hora de ministração. Falta 1 minuto aqui. 8h59, vamos orar. Pai da glória, nós queremos colocar cada vida diante de Ti. Nesse momento, nós invocamos o Teu nome, Pai. Não tem como chegar aqui e expulsar esse espírito de Leviatã. Confrontar com oração apostólica ou com ato profético. Porque quem confronta Leviatã somos nós mesmos. Com as nossas atitudes. Quando nos propomos diante de Ti, a que o nosso coração seja circuncidado. Quando nos auto-permitimos, Senhor, a estarmos esvaziados na Tua presença. E temos a plena certeza, Senhor, quando não alcançamos isso de maneira espontânea, quando não nos humilhamos por nós mesmos, de maneira, Senhor, espontânea diante de Ti, o Senhor vai permitir que algumas coisas estejam de fato acontecendo, para nos levar a um estado de humildade. Ser humilde é uma coisa, é um ângulo, porém ser humilhado é diferente. E que cada vida aqui não precise passar por um estado de humilhação, mas que naturalmente, de maneira espontânea, possa ser humilde na Tua presença. É assim que nós nocauteamos ao espírito de Leviatã. Temos estudado sobre as suas características, lá no capítulo 41 do livro de Jó. Ó Pai, as características de Leviatã são idênticas às características de um soberbo. E que toda soberba seja tratada, que cada um venha se despojar de toda soberba, porque é completamente maligno. Foi a soberba que levou Lúcifer a sair do posto que tinha. E essa síndrome luciferiana tem entrado dentro da igreja. E eu peço que Tu guarde cada família, cada vida que está aqui, Pai, cada pessoa dessa igreja local aqui, que seja guardado, coração diante de Ti. Obrigado por esse momento de ministração, ó Pai, continua abençoando cada vida aqui, guiando, Senhor, para a Tua verdade e para os Teus caminhos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.